A jornada de aprendizagem. Essa jornada tem como função te ensinar o que é emocional, o que é sistêmico e o que é espiritual. Aqui você vai receber aulas gratuitas para que você possa melhorar, aperfeiçoar e ativar a sua vida espiritual. Tudo isso de forma gratuita, com aulas exclusivas dentro da comunidade Mulheres que Sustentam o Propósito. E hoje eu preparei um conteúdo muito especial para falar sobre analfabetismo espiritual. Afinal, por que acontece? Porque nós vemos tantas pessoas que são enganadas, pessoas que muitas vezes ficam acreditando naquilo que ouvem, naquilo que reproduzem e não conseguem desenvolver uma vida espiritual com Deus. Tem uma grande dificuldade em, de fato, separar o que é uma vida emocional, uma fé emocional, de uma fé espiritual. Então, talvez você nunca percebeu que a sua vida, ela está travada, porque primeiro, quando a nossa alma, a nossa porção humana, quando nós chegamos aqui, nós temos uma memória emocional de quem nós somos, ela tem uma memória, primeiro, de relacionamento com os nossos pais, da falta, de tudo que está internalizado, dos traumas, e muitas vezes nós levamos para dentro da igreja ou dentro da nossa fé, de uma forma emocional, buscando em Deus resolver aqueles problemas que são emocionais. Mas assim como você precisa ir ao médico quando você tem um problema no seu corpo físico, você precisa cuidar das suas emoções também, assim como o processo terapêutico, assim como o processo, seja você vivendo uma situação muitas vezes difícil, para que você amadureça e você consiga transicionar. Nesse processo de transicionar, dentro da nossa alma, nós vamos alcançando camadas mais profundas dentro de nós. Talvez você já ouviu falar sobre vários assuntos emocionais, mas o que acontece é que grande parte das pessoas ficam dentro de uma fé movida pela alma. E a alma sendo essas emoções, a primeira camada, que no judaísmo nós chamamos de nefesh, que é onde ficam as nossas emoções, não adentramos as camadas mais profundas dessa alma até chegar num lugar espiritual, onde nós de fato desenvolvemos uma fé elevada e uma vida espiritual. Então eu preparei aqui um resuminho que eu vou ler aqui com vocês, tá? Freud, ele vai dizer que muitas vezes nós sofremos e repetimos padrão porque existe em nós algo familiar, uma dor que ela é familiar e muitas vezes eu reproduzo padrões. Então, se você está reproduzindo padrão na sua vida de dor, da mesma, mais do mesmo, você olha e fala, nossa, estou vendo exatamente a mesma cor, a mesma dor, existe um trauma que não foi tratado. E muitas vezes nós vamos para a igreja levando isso de forma emocional, nós levamos para nossa fé ou aonde quer que você vá buscar a sua espiritualidade. Tá? E aqui Jesus fala, né, Yeshua fala que coração pesado embriaga os sentidos. Então muitas vezes você não consegue ter clareza espiritual porque você está embriagada pelo seu coração, pelas suas emoções. E isso te rouba da percepção espiritual digna que você está emocionalmente embriagado e não consegue ter clareza espiritual. Muitas vezes nós temos uma relação, Freud vai dizer, e ele é muito crítico nesse relacionamento do homem com Deus como Deus um pai, a partir das minhas próprias percepções. Imagina que dentro de você tem uma memória de dor ou de idealização, de projeção de como tem que ser um pai. Aí quando nós olhamos para Deus, esse ser paterno, né, esse Deus que tem essa questão do cuidar, eu acho que Deus vai cuidar de mim, eu acho que Deus vai me dar, não, porque Deus disse, e muitas vezes nós erramos nessa postura de olhar Deus como esse Deus, como se ele fosse um Papai Noel, como se ele fosse suprir as minhas faltas e as minhas demandas emocionais. Ou muitas vezes eu não consigo me relacionar com Deus como um Deus que vai suprir. Por quê? Porque quando eu olhei para o meu pai terreno, meu pai não conseguia suprir fisicamente, financeiramente, emocionalmente aquilo que era necessário. Então, quando eu olho, e hoje nós vemos muitas mulheres que derivam, né, de um lar onde os homens foram faltantes, quando eu olho para Deus, eu olho como um homem, um Deus, um pai, que não vai suprir, que eu preciso fazer, porque eu aprendi que se eu não fizer, ninguém faz. E essa não é a fé da bastardia, ou seja, uma fé onde mesmo muitas vezes eu tenho um pai de corpo presente, mas eu não tenho um pai que provê, eu não tenho um pai que foi emocionalmente, que não me nutriu emocionalmente, e aí eu me relaciono com Deus a partir disso, tá? O Bert, ele fala aqui no olhar sistêmico que nós também podemos ter lealdades, né? Muitas vezes nós estamos ali dentro de uma religião ou nascemos dentro de um pensamento, de uma consciência que é movida por uma fé, uma crença, ou não.
Eu quero desenvolver a minha espiritualidade com Deus, só que eu tenho uma crença dentro da minha família, que nós somos um exemplo, nós não acreditamos em Deus, nós somos ateus, ou nós somos budistas, e aí eu quero desenvolver uma fé cristã, uma fé judaica em Deus. Eu quero ser monoteísta, ou seja, eu quero crer que Deus, só existe um Deus. E eu não consigo comportar essa ideia porque eu estou leal ao pensamento daquele clã, ao pensamento, eu estou leal àquele movimento onde o clã todo mundo pensa igual. Então, muitas vezes eu também não consigo desenvolver uma fé e pensar além. Então, eu prefiro ficar ali no mais do mesmo, porque não, como assim? A minha avó, ela me ensinou isso, minha mãe isso, meu pai isso. Como que eu vou buscar algo diferente? Quando eu começo, eu vou dar um exemplo aqui do que eu tenho trazido. Eu tenho pessoas que são cristãs, amigas, que são há muitos anos, mas quando eu começo a falar de assuntos que elas nunca ouviram nesses anos de igreja, elas se fecham, porque elas têm um profundo medo em desonrar a memória, a consciência arcaica da lealdade. Em vez delas tentarem pelo menos procurar na Bíblia o que eu tô falando, elas simplesmente se negam. Por quê? Porque existe um modo de consciência que move aquela pessoa. Isso se chama lealdade ao movimento daquele clã. E é preciso que você entenda que muitas vezes pensar fora daquilo que foi ensinado, daquilo que foi construído dentro da sua vida, se você teve uma vida, seja ela qual for, vai te gerar culpa. E isso é sistêmico. Então, nossa, a Andréa ultimamente tá falando de uns assuntos que eu nunca ouvi. Eu sou da igreja, sei lá, minha vida inteira. E eu nunca ouvi falar. E eu tenho medo. Porque eu estou dentro de uma consciência que se move, que está formatada há muito tempo. E muitas vezes eu não consigo aderir a uma ideia em pensar diferente. Então eu prefiro excluir, não sei se ela tá falando algumas coisas assim, até chama atenção, mas eu prefiro não olhar, porque eu tenho medo de pensar diferente do meu clã, tá? Isso se chama consciência arcaica dentro de um pensamento sistêmico que atua tanto dentro do grupo familiar quanto dentro das igrejas. Depois, o que nós podemos pensar? Que espiritualmente nós não aprendemos a adentrar os portais, a aprender que Deus tem tempos oportunos, tempo de plantar e tempo de colher. Quando isso iniciou, vou contar algo aqui que as minhas alunas do calendário Gimmer já sabem. Quando começou a primavera, as estações, né? Colher, plantar, após o dilúvio. Antes disso, o homem recebia da terra. Ele não precisava, né, se preocupar com o tempo de plantar. E após o dilúvio, ele precisou, né? Depois que desceu as águas ali, lê em Gênesis, se eu não me engano, 7. Eu não preparei para falar isso, mas lembrei agora. E aí fala que agora se criou a estação, tempo de plantar e tempo de colher. Então, se eu espiritualmente estou na igreja, mas eu não adentro esses portais, eu não sei, eu vivo sempre do mesmo. Então, o que nós vemos hoje? Uma igreja fria, uma igreja motivacional, que eu preciso ir lá e receber uma motivação para minha alma. Minha alma precisa receber uma pequena motivação para que eu consiga passar a semana. Ufa. Eu não consigo me elevar espiritualmente e manter essa fé firme e acesa para que eu possa construir um relacionamento de ciclo após ciclo. Por quê? Por conta da consciência arcaica, por conta do emocional. E existe também aqui que eu preparei para vocês, eu tô lendo aqui a minha cópia para mim não esquecer, algo que quase ninguém fala, mas que é o embotamento da nossa glândula pineal. Então, se você acha que você tem dificuldade em entender a Bíblia, se você tem dificuldade de entender algo muito comum, muito normal, que muitas vezes algumas pessoas conseguem já entender e você olha e fala, nossa, isso aqui pra mim é muito difícil compreender, é porque existe um movimento intencional para que a nossa glândula pineal seja embotada. Existem produtos, uma delas é a pasta de dente hoje, o Flúor, que vai pegar a nossa glândula, ela vai calcificar para que você não consiga expandir o seu conhecimento espiritual, porque em nós existe o dedo de Deus, que se chama a nossa glândula pineal, que está bem aqui entre os nossos olhos, que dizem, né, que é o terceiro olho, as conspirações vão falar, que aí o terceiro olho tudo vê. Nós temos essa glândula que existe, que é física, e ela tem como intenção ter acesso à memória da eternidade e receber revelação de quem é Deus. Então nós temos isso, só que com um embotamento tanto do estímulo de dopamina, os ruídos, né, as telas, esse movimento de aceleração. Se você olha o mundo, tá todo mundo correndo, todo mundo atrasado, todo mundo com muito compromisso. Tudo isso é embotamento dessa glândula pineal para que você não consiga desenvolver, não tenha tempo, não tenha consciência e não desperte para receber uma revelação do céu. Então, por que eu criei essa trilha? Nós vamos falar sobre calendário caído, sobre todos os meses, nós vamos trazer os meses do calendário gregoriano, nós vamos falar emocionalmente, sistemicamente, espiritualmente, mas qual
qual é a intenção dessa jornada de aprendizagem? Para que você possa ser um ser espiritual que pensa além do que foi ensinado, que pensa além daquilo que é lealdade com o clã, e que você possa se relacionar com Hashem, com o nosso Pai, com Adonai, de uma forma elevada e espiritual. Essa é o primeiro vídeo, a primeira aula que nós possamos iniciar nesse novo tempo. Porque a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos ter conhecimento do que está dominando as nossas mentes, o que está nos impedindo de nos elevar e adentrar aos tempos espirituais. Então meu compromisso é com você para que você tenha uma experiência e para que você desperte. Claro, se você quer conhecer mais o meu trabalho, se você quer aprender mais sobre o calendário, sobre assuntos espirituais, vou deixar aqui embaixo o meu contato para que você possa aí se aprofundar. Mas, dentro da comunidade de mulheres que sustentam um propósito, você vai receber conteúdo grátis, conteúdo que já vai elevar a sua consciência. Eu te espero na próxima aula e até breve.